Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês aí uma videoaula sobre tratamento de erros, tá? Log e trace, tá? E um software hoje, tá? Ele tá livre de erros, então a gente precisa ver esse tratamento de erros justamente para isso, tá? Seu código pode, por exemplo, ser interrompido, tá? A qualquer momento, seja um dado inválido, ou então alguma circunstância que não foi tratada, tá? Até mesmo o erro de hardware pode impactar aí no seu sistema, tá? Alguns erros comuns, tá? Que pode acontecer divisão por zero, conexão com algum banco de dados, e um erro assim muito comum mesmo, que é referência a um objeto ainda que está nulo, tá? Que ocorre quando tentamos acessar um objeto que ele ainda não foi instanciado. E o que acontece? Quando ocorre um erro no código .NET, ele verifica, né, se existe algum tratamento desse erro nesse escopo, tá? Se há algum tratamento de erro, que é o erro handlers, né? Ele executa essa parte do tratamento de erro, né? Para poder mostrar um erro mais amigável. Caso nenhum tratamento de erro foi encontrado nesse caso, então ele faz uma execução do código, né? Que é abortada, tá? E mostra uma página de erro, aquela página amarela, né? Vamos falar assim. Mostrando um monte de erros, um monte de códigos e tudo mais. Bom, o que é o Exception Handling, tá? A maioria das linguagens do .NET, elas possuem um formato para recuperar uma exceção, tá? Que é o Structured Exception Handling, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar aqui na prática como é que faz os tratamentos de erro e tudo mais, ok? Bom, dessa maneira a gente vai poder fazer os nossos sistemas muito mais amigáveis, né? Dando mensagens amigáveis para o usuário. Então eu vou criar aqui um novo projeto, File New Website, ok? Vou colocar aqui Website Error, ok? Bom, eu tenho aqui o ASP.NET Website, o .NET Framework 3.5, File System, tá? E o Visual C Sharp que a gente vai criar, ok? Vou criar aqui o projeto, tá? E toda exceção, tá, é derivada da classe Exception. Essa classe ela possui propriedades com informações do erro que ocorreu, tá? Por exemplo, se a gente tentar acessar um objeto que ainda não foi instanciado, a propriedade message, né, desse objeto, ela terá um conteúdo como Object Reference Not Set to an Instance of Object, tá? É uma mensagem que ele dá na gente tentar acessar um objeto que ainda é nulo. Bom, primeira coisa, só para ter algum evento, eu vou criar aqui na tela aqui apenas um botão, tá? Via HTML mesmo, só arrastei o botão aqui. Mas o mais importante é eu ir lá no código, tá? View Code. Bom, aqui no código, eu vou colocar, ou melhor, vou vir aqui no nosso design. Nesse botão que eu criei, eu vou colocar só um evento nele. Vou clicar 2 vezes nele, ele vai gerar o evento para mim e é aqui que a gente vai fazer uns tratamentos de erro. Bom, só para vocês conhecerem o try, catch e finally, tá? Vou mostrar aqui, ó, finally. Bom, o que é o try, o que é o catch, o que é o finally? O try é o que ele vai testar, tá? Traduzindo para a nossa língua é tentar. Então, aqui dentro a gente vai colocar o nosso código que está passível de erro. Ocorreu algum erro, o catch é executado. Então, qualquer código que estiver dentro do catch vai ser executado quando der algum erro aqui no try. Então, é nesse momento que a gente coloca uma mensagem amigável na tela, esconde a mensagem de errar, que foi a mensagem feia, né? Vamos falar assim, tá? É aqui que a gente executa. Bom, o finally é um conjunto de códigos, um bloco de códigos que é executado de qualquer maneira, ocorrendo o erro ou não, tá? Se eu executei aqui uma conexão com o banco de dados, deu erro, ele executa o catch e executa o finally. Eu estou conectando o banco de dados, conectou, deu tudo certo, ele não executa o catch, mas executa o finally, tá? O finally é muito utilizado para poder fazer fechamento de
de conexões com o banco de dados, ou então se você quer liberar um objeto da memória, então ele faz isso, tá? Então, vou colocar aqui apenas um comentário. Código a ser, vamos colocar assim, ó, testado, né? Aqui no cat, código do tratamento de erro, ok? E o que é o throw, tá? Eu não falei. O throw é o que faz subir o erro para a camada mais... a camada superior, tá? O que é a camada superior? É o chamador. Não foi por exemplo, meu botão aqui, eu executei, ele abriu, ele foi e executou um determinado código. O que ele faz? Ele, se deu erro, ele dá um throw, que é para exibir a mensagem de erro, tá? Mas nesse caso a gente não precisa nem do throw, a gente pode utilizar apenas um return ou algo assim, tá? Vou explicar para vocês. E aqui, ó, dentro do Finally, código a ser executado mesmo que um erro tenha ocorrido, ok? Bom, para que a gente tenha mensagem de erro, a gente cria aqui uma variável, né, um objeto, tá? Porque a classe exception, então eu tenho um objeto do tipo error. Se ocorrer algum erro, eu tenho aqui a propriedade message, tá vendo? Nós vamos colocar aqui um lbl erro.text lá na nossa página, tá? Vou arrastar aqui, ó. Colocar um label aqui, ó. Label. Ok? Colocar ele aqui em cima. Isso. Bom, eu coloquei o nome dele de lbl erro, né? Selecionar o label aqui, ó. lbl erro. Beleza? Bom, vou apagar aqui o text, que aí aparece o nome. Bom, o que acontece aqui? Eu vou executar esse código, um determinado código, que pode ocorrer algum erro, tá? E pode ocorrer algum erro, ele vai retornar, ou então outro código que é para ser executado. Bom, eu vou fazer um teste aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Int x recebe 5 dividido por 0. Beleza? Aqui ele vai falar que tem algum problema, né? Então vou deixar assim, vamos ver o que ele vai reclamar. Tá aí, ó, divisão por 0 constante. Isso ele já dá erro em tempo de desenvolvimento, tá? Bom, só que eu não posso falar com ele direto aqui, né? Então vou fazer assim, ó. 5 dividido por 3 menos 3. Ele já vai dar erro também. Estou tentando fazer uma divisão por 0 aqui. Estou tentando imaginar uma divisão por 0 aqui, se ele vai deixar, mas ele não está deixando não. Então vou fazer o seguinte, vou tentar usar um objeto, tá? Que não foi instanciado. Vamos criar um array aqui, ó. Um array de string, tá? Teste. Beleza? Não fiz nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar aqui a posição 0 do array. Ok? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando pegar a posição 0 de um array que não foi inicializado. Tá vendo? Ele está falando que o teste deve ser inicializado antes, tá? Então ele fala que deve ser inicializado. Então o que nós vamos fazer? New string. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar 10. Ok? Beleza. Aí eu estou tentando acessar a posição 0 do array, mas eu não coloquei nada na posição 0, tá? Então, vou executar a aplicação. Ele vai me dar aquela mensagem de erro padrão, né? Que ele está falando que vai modificar o webconfig para que possa ser debugado, né? Que eu possa debugar o código. Vou falar OK, tá?
Então vamos tentar aqui ver o que ele vai fazer, tá? Olha lá, ó, referência a objeto não definida para uma instância do objeto. É aquela mensagem que eu falei para vocês, tá? É object reference not set to an instance of object. Por quê? Eu tentei acessar um índice do array, tá? Que ele não está populado. E onde retornou essa mensagem? Retornou aqui, ó, error.message. Só que vocês podem fazer o tratamento aqui. Você pode falar qualquer coisa. Erro é executar uma determinada aplicação, entendeu? Mas eu estou retornando o erro aqui só para a gente ver. Bom, aqui no LBL, aqui no Finally, vou mostrar para vocês uma outra coisa que é o seguinte. Vou colocar o mais igual, que é só para poder concatenar com o valor que está lá, tá? Vou colocar aqui o seguinte. Finally executado. Só para vocês verem que ele executa mesmo que tenha erro ou não, tá? Aqui, ó. Olha lá, referência ao objeto, deu erro, tá vendo? Finally executado. Ele executou aquela parte do finally. Aí outra coisa eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou inicializar aqui com a posição 0. Valor. Então agora o que eu tenho aqui? Vai funcionar. Então eu vou ter aqui, ó, lbl erro.text. Vou escrever o str aqui que eu recebi, tá? Agora vai ser executado com sucesso, né? Eu vou pegar aquele valor que eu coloquei lá, aqui, ó, valor, e o finally é executado, tá vendo? Então ele é executado do mesmo jeito, dando erro ou não, o finally é executado, ok? O que a gente pode fazer é o seguinte, vamos criar aqui, ó, um método public void deixa eu ver aqui, public void dividir, tá? Só para a gente ver aquele exemplo lá do divisão por zero, por exemplo, que ele já tem um tratamento para ele direto também. Mas eu vou explicar isso melhor, quer ver? Ó? Decimal, divisor, ok? Bom, eu vou colocar aqui, ó, if divisor igual a zero. Aqui eu estou criando meu próprio tratamento de erro, tá? Vou criar o meu próprio tratamento de erro em vez de utilizar aquele lá. A única coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu preciso criar uma instância do objeto exception, tá? Aí eu vou mostrar aqui, ó. Custom. Deixa eu ver aqui. Divide by zero exception. Ok? Ele vem da. Opa. Deixa eu ver aqui. Bom. Ah, não. Desculpa, gente. Fiz um negócio errado aqui. Vou tirar aqui o divisor. Vou ficar melhor. Não vou precisar testar, não. Vamos fazer melhor aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Decimal. Resultado. Recebe. Número. Dividido por divisor. Ok? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Try. Beleza? E vou colocar aqui o cat. lbl erro.text recebe erro. Erro. Tem que criar aqui o objeto, tá? Senão ele não pega. Erro.message. Ok? E vou fazer a chamada desse método. Vou comentar isso aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês verem. E vou chamar aqui o dividir passando 10,0.
ok? Vou executar aqui a aplicação. Ele vai dar o erro de divisão por zero, tá? Aqui, ó. Tentativa de divisão por zero, tá vendo? Só que é o seguinte, eu tenho aqui o mais restritivo, quer dizer, o exception, ele pega qualquer erro que executar, que acontecer na aplicação. Bom, mas eu tenho os erros mais especialista, menos restritivo, vamos falar assim. Eu tenho o exception aqui, ó, divide by zero exception, era isso que eu queria mostrar para vocês, divide by zero exception. Então eu vou colocar aqui, ó, divisão por zero capturada, ok? Então eu tenho aqui uma divisão por zero capturada. O que vai acontecer? Eu posso ter vários cats, tá? Não tem problema não, posso ter um monte de cat. Só que a gente coloca do menos restritivo para o mais restritivo. Por quê? Se eu já tenho um exception que já faz o teste para mim de divisão por zero, o controlador, né, o compilador, ele já vai entender que isso aqui é melhor ele fazer. Vamos falar assim, tem menos custo para a memória, tem menos custo para a aplicação, eu executando esse método mais específico do que o exception geral, tá? Então você tem esse tipo de coisa. Inclusive você tem o SQL exception, você tem um monte de exceptions aí, tá? Vocês podem estar dando uma olhada, quer ver? SQL. Deixa eu ver aqui. Data misceling, tá vendo? Exception. Você tem vários exceptions aí que vocês podem estar dando uma pesquisada, tá? Tem de conexão de banco de dados, tem vários. O mais usual a gente usa mesmo o mais geral, que é o exception, tá? Normal. Mas se vocês quiserem usar um mais específico, vou mostrar aqui para vocês, ó, que vocês podem pegar o mais específico sem problema nenhum. Aqui, ó. Divisão por zero capturada. Então eu peguei aqui, ó, daqui. E depois que ele pôs a mensagem para mim, o error.message, tá? Bom, isso a gente pode fazer para qualquer tipo de erro, tá? Se a gente tiver aqui, por exemplo, uma conexão com o banco de dados, der pau na conexão de banco de dados, a gente faz o tratamento dela aqui, tá? Bom, uma outra coisa que é muito legal de se fazer com isso, tá? É o log de sessões, tá? Em muitos casos a gente precisa gravar esses logs, não só quando uma exceção é detectada. O .NET ele possui várias formas de gravação, tá? Seja enviando e-mail, adicionando registro, tá? Uma base de dados ou criar um arquivo, tá? Isso aí tem várias maneiras. Através do .NET a gente pode gravar logs também no Event Viewer do Windows, onde a gente consegue ver melhor, tá? Que é disponível para qualquer aplicação. Bom, vou criar aqui para vocês vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz isso gravando lá no log do Windows, que é o mais interessante. Eu acho isso muito legal, tá? Então isso a gente pode fazer facilmente, tá? Eu vou continuar com o divide by zero aqui, tá? Só que o que a gente precisa fazer agora é fazer referência a um namespace system.diagnostics, tá? É nele que a gente vai tratar, tá? Que é ele que me dá acesso lá aos logs de erro e tudo mais, tá? Bom, vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um outro comando, né? Para a gente poder estar fazendo isso. Deixa eu pensar aqui no método que a gente pode estar criando, tá? Vou criar aqui dentro da divisão por zero mesmo, não tem problema não. Vamos usar o mesmo método, tá? Só que a gente vai fazer isso o seguinte. Dentro do cat, tá? Dentro desse cat aqui, a gente já tem a mensagem de erro, tá? Gravando lá, divisão de erro, divisão por zero capturada, né? E a gente vai gravar lá no event log, né? O que aconteceu, tá? O que foi feito lá do erro. Escrevendo as informações no log, sei lá, de evento, né? De evento
do Windows, beleza? Vou colocar assim. Bom, eu vou colocar aqui, ó, event log, tá? Log igual a new event log, beleza? Depois disso eu vou colocar aqui, ó, log.source é igual a division, sei lá, não, vamos colocar aqui aplicação teste, tá? Vou colocar assim, aplicação teste, ok? Você pode estar colocando o nome que vocês quiserem. Log.write entry, tá? A gente vai gravar, vou explicar isso para vocês, tá? Só um minutinho. A gente vai gravar lá erro, né? Ponto message, vírgula, event log entry, tá vendo? Event log entry type, ponto erro, beleza? Que ele vai gravar lá para mim como se fosse o erro, tá? Esse código que eu fiz aqui, ele vai gerar um log de evento lá no log, né? Que é chamado application, tá? No caso, porque eu não criei nenhum específico. Pois a gente não informou, né, para o ASP.NET qual que é o log que a gente quer criar lá, tá? Então, dessa maneira aqui, eu consigo ir lá no log de eventos e gravar uma informação que vai ficar pública. Então, vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui o gerenciador do computador, tá? Gerenciar. Abriu aqui. Eu vou vir aqui no visualizador de eventos, tá? Visualizador de eventos. Log do Windows, tá? Aplicativos. Aqui vai me gerar, aqui vai mostrar todos os aplicativos tal, que estão rodando. Esse I é de informação, a exclamação é de um aviso, tá? E o X é de um erro. Então, nós vamos executar aqui nossa aplicação agora. Ela vai gerar um erro, tá? Gerou lá. Agora nós vamos lá no nosso log. Vamos atualizar aqui nosso log. Atualizar. Olha lá, ó. Erro, tá vendo que legal? Tentativa de divisão por zero. Olha que bacana, gente. Muito legal, né? Ele vai lá e grava lá no Windows o nosso log de erro. Então, essas informações, esses erros podem ser gravados aí para que fique aberto para todos os usuários, né? Agora é o seguinte, eu gravei o tipo erro, tá? Na nossa aplicação. Eu posso estar gravando... Eu posso estar gravando aqui como informativo. Ou como, tá vendo? Sucesso, informação, erro, warning. Vamos colocar como warning, só para a gente ver lá o que vai acontecer lá no event, tá? Lá no Event Viewer. Cliquei aqui de novo. Vamos lá. Vamos atualizar. Ele grava a hora. Aqui, ó, aviso, tá vendo? Ele gravou como aviso. Ele muda o ícone, tá vendo? Se eu clicar aqui, eu vejo os erros, tá vendo? Erro e aviso, tá vendo? Bom, vamos voltar aqui. Eu tenho outro tipo também de erro, tá? Tenho file information, tá? Então vou deixar aqui como erro porque isso é um erro, tá? De qualquer maneira ele é um erro. Bom, o que a gente vai fazer? A gente pode criar os nossos próprios event log, tá? Por exemplo, se você quiser criar um log com o nome da sua empresa, ou do projeto, do sistema, sei lá, qualquer um, a gente pode fazer isso. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês que aqui, ó, eu gravei dentro de aplicativo, não vou dentro do log de aplicativo. Eu vou criar um próprio log, tá? Que seja do sistema, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, if diferente de event log .source exists, tá? Eu vou colocar aqui, ó, nosso sistema, ok? Vou abrir aqui event
log, né, ponto create event source, tá? Log de eventos, que é o nome, né, do log, e vou colocar aqui o nome que eu coloquei em cima, nosso sistema. Que a primeira informação aqui, ó, é o event source data creation, quer dizer, o string source, tá vendo? É o nome do source, e aqui é o nome do log, tá? Então aqui, ó, logs do Windows, logs de eventos, tá vendo? Esses nomes. Então o que a gente pode colocar aqui, ó, logs do Windows, tá? Ele gera lá dentro. Bom, aqui, ó, eu vou gerar o log normalmente, tá? Só que a única coisa, a diferença que eu vou ter agora é o seguinte, no source eu vou mudar. O source agora vai ser log de eventos, tá vendo? Esse agora é o meu source, então é por isso que ele vai gravar lá dentro para mim. Mas nós vamos executar aqui de novo. Executei, deu o erro. Eu vou vir aqui, vou atualizar aqui minhas informações, tá? Atualizar. Vou aqui no logs do Windows, só um minutinho. Tô procurando aqui, ó, nosso sistema. Tá procurando lá, não achava. Então aqui, ó, nosso sistema, tá vendo? Ele aparece aqui com todos os nossos logs. Esse é o que é o mais bacana, gente. Isso é muito legal que a gente pode criar. E olha o que é a fonte aqui, ó, log de eventos. Qual que é o nome do log? Nosso sistema, tá? Isso é muito bacana de ser utilizado para que a gente possa fazer essa auditoria do nosso sistema, tá? Bom, agora, deixando o log de eventos aqui, né? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos gravar informações no trace, tá? O que é o trace? É porque às vezes a gente precisa recuperar as informações para a gente verificar como que a nossa aplicação está sendo executada, tá? Algum pedaço de código, ou então verificarmos se uma regra de negócio está funcionando, tá? O ASP.NET ele tem uma funcionalidade chamada trace, que nos traz um relatório, né, com diagnóstico da página, né, da página que está em execução. Então a gente vai precisar habilitar o trace, tá? A gente tem várias maneiras de habilitar o trace. Uma delas pode ser através do código-fonte, pode ser pela diretiva page, ou pode ser também pelo webconfig, onde a gente vai determinar lá para toda a aplicação. No nosso caso, eu vou habilitar o trace aqui pelo código, tá? Vou colocar aqui, ó, trace system diagnostic trace is enable, tá? Trace só um minuto, deixa eu verificar aqui. Tá aqui, ó, assert, tá? No caso do assert, a gente coloca qual que é que a gente quer, se ele está habilitado ou não, tá? Bom, uma outra maneira de se habilitar, a gente vindo aqui no ASPX, ó, a gente vem aqui na diretiva, que eu acho muito mais legal a gente fazer isso, tá? Porque aqui a gente consegue controlar. Então, vem aqui e coloca trace igual a true, tá? E tem a do webconfig, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Bom, depois de habilitar o trace, o que a gente faz, tá? A gente vai lá e escreve no trace o que a gente precisa, tá? O que a gente tem necessidade de escrever lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, public void, vamos colocar assim, exibir data, tá? Dataor, beleza? Vou criar aqui trace.write, tá?
Vou colocar a mensagem, né, que eu quero. Setando a data e hora do sistema. Beleza? Bom, depois disso eu vou colocar os tratamentos. Try catch. Vou colocar aqui a string data. Recebe. Vou colocar text box. Aliás, vou colocar aqui uma data que não vai funcionar, tá? 99/99/49. Ok? Uma data que não vai ficar muito legal. Então tem aqui, ó, string data 2, tá? Só para poder fazer o nosso teste. Vou fazer um convert, tá? Convert to datetime. Melhor, vamos colocar aqui direto, ok? Não tem nem que criar outra variável. Aqui, ok? Convert to datetime. Vou colocar um toString aqui e colocar o formato da data que eu quero, tá? dd mm, opa, dd mm 4. Beleza? Opa, to binary não, toString. Bom, depois que eu fiz isso, ele vai dar um erro, porque essa data não existe, que eu criei, né? Vai dar erro porque a data está inválida. Então, no que ele vai dar a data inválida, eu vou colocar erro. Eu vou colocar o seguinte: trace.warn trace.warn erro ao converter data, ok? Tira daqui e colocar dentro do catch. Pronto. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai gravar um trace para mim essa informação. Vou colocar ele logo aqui no page load para que seja logo exibido isso. Olha aí que legal, gente. Aqui o que eu estou vendo? Eu estou vendo tudo que foi executado na página, tá? Eu não vou explicar todo o trace para você não, tá? Mas o trace, o objetivo dele é ver erros, tá vendo aqui, ó? Setando data e hora do sistema. Erro ao converter data. Então se a gente vier aqui no nosso código, aqui, ó, trace write. Eu marquei ele como, ó, begin load, tá vendo? End load. Então o que ele está fazendo? Ele está tentando gravar aqui a data e eu coloquei aqui para poder destacar. Porque vamos supor que eu queira destacar uma mensagem, né? Se caso uma mensagem de erro. Eu coloco o trace para saber o que está executando naquele momento. Aí quando eu bato o olho, opa, já tem um erro aqui. Isso aqui é bom quando a gente publica a nossa aplicação, coloca num site a nossa aplicação e a gente não consegue debugar porque a gente não tem permissão para fazer esse debug. Então o que a gente faz? Coloca o trace para poder, a gente habilita o trace para a gente ver o que está acontecendo de erro de verdade, tá? Ele vai e te mostra onde que tá todo o erro, tá bom? Isso é bacana demais para a gente poder estar monitorando toda a nossa aplicação. Bom pessoal, espero que tenham gostado aí da videoaula. Qualquer dúvida, manda aí e-mails, sugestões, tá? Críticas, para a gente estar sempre melhorando nossas aplicações e estar desenvolvendo sempre coisas mais objetivas e que realmente vocês vão utilizar. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.